Fala, família promessista! Olha a gente aqui mais uma vez, podendo trazer novos temas, novos pontos para vocês, né? Ainda falta alguns pastores ainda para a gente poder trazer aqui, estamos tentando aí, porque os passos são difíceis, né, irmão? Mas nós estamos aí numa sequência, né? E alguns temas são temas relacionados ao Ministério de Ensino. São temas importantes para você. Eu queria que você participasse com a gente, queria que você recomendasse algum tema, alguma não precisa ter relação com o Ministério de Ensino, não. Você pode ter outros temas aí. São temas são importantes para você poder ajudar a gente. Eu já te peço que você curta, compartilhe aqui, né? Compartilha com a sua igreja. Temos uma oportunidade de poder contribuir e ajudar nossa igreja local, a nós mesmos, né? Outras pessoas. É muito importante que você participe com a gente, também compartilhando. Já passamos aí de 1.000 inscritos e quanto mais você puder compartilhar, mais pessoas vão se inscrevendo. Quem sabe aí a gente não chega a 1.500, 2.000 inscritos com a sua ajuda. Isso é importante para podermos contribuir e ajudar outras igrejas. Inclusive, não é só Rio de Janeiro, não. Nós temos pessoas de Recife, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul. O que mais? Eu me esqueço aqui, irmão, desculpa, eu sempre esqueço dos lugares. Mas tem muitos lugares que as pessoas têm participado, assistido, né? E é importante isso por quê? Porque você está compartilhando. E nós podemos alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque o nosso objetivo aqui é nós ajudarmos, né, na compreensão, na visão. Começamos falando aí sobre as vidas dos pastores, a vida pessoal dos pastores, o encontro deles com Cristo, né? E aí temos assim avançado, hoje já falamos sobre testemunhos. Você pega os episódios aí, nós temos o testemunho do Enzo, temos o testemunho da diaconisa Luzia. Olha, é importante que você assista e compartilhe, né? Temos um tema falando sobre discipulado, foi o primeiro tema de ensino que nós participamos aqui. Enfim, nós agora vamos avançando para que a igreja também possa ser uma das beneficiadas pelo nosso papo aqui, pela nossa conversa. E hoje nós estamos aqui com o pastor Cláudio Duarte, o original, né? Que é o líder do Ministério de Ensino, e ele trouxe aqui para, junto com a gente, comentarmos e conversarmos sobre a igreja, né? A importância de congregar, a importância da igreja para a nossa vida cristã. Ele trouxe aqui também para acompanhar a Denise, que é lá de Piedade. Toca aqui, Denise. Denise não é diaconisa ainda não, né? Não. Por enquanto. E o pastor Francisco, que precisa apresentar para vocês. Vocês sabem que o pastor Francisco é o nosso superintendente regional da Convenção Rio de Janeiro. Agora só Convenção Rio de Janeiro. Né? Pastor Francisco esteve aqui, o primeiro episódio do podcast foi com o pastor Francisco. Lá você tem a oportunidade de saber da vida dele, da história dele, de onde veio lá ele do Piauí e a chegada dele à superintendência. E naquela época a gente não era ainda a convenção só Rio de Janeiro, era a convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo. E hoje agora aqui o pastor com a gente, já a convenção Rio de Janeiro. Então, irmãos, participe aí, compartilha, diz de onde você está assistindo a gente. É muito importante que você nos diga aí, que a gente, sempre que tiver oportunidade, a gente vai comentando aqui. Falou? E aí, Cláudio? E aí? Como é que a gente começa? Por que congregar é importante, cara? Eu vejo muitos benefícios em congregar. Aliás, eu só vejo benefício. Eu vou falar algumas palavras para não pegar todo o conteúdo já, né? Mas, assim, comunhão, né? A vivência, né, entre os Se você não falasse comunhão, eu ia achar estranho. Comunhão, aprendizado, crescimento, aperfeiçoamento e reino. Eu acho que isso aí, para a gente começar a conversar, congregar é muito importante. E eu gosto muito. Congregar é importante? Sim, é fundamental, né? Além dessas colocações que o Cláudio fez, tem também o serviço, né? Tem essa frequência, ela é abençoadora, que muitas vezes, e principalmente a igreja neopentecostal, ela trouxe muito essa ideia que eu congrego para receber, né? Tem até aquele chavão, eu vou receber minha bênção. É claro que congregar, a gente recebe também, né? A bênção de Deus, o milagre, se Deus quiser fazer o milagre, a palavra que é exposta. Mas eu tenho que entender que, ao congregar, eu estou também na posição de dar. Então, a minha presença no culto,
no sentido também de abençoar os outros, de servir os outros, né? de ajudar os outros, de tirar essa visão só do receber, essa visão só do querer, vou receber. Não, eu estar ali também com a disponibilidade do coração de dar, de abençoar, de servir, e que a minha presença ali vai gerar comunhão, vai gerar a bênção de Deus. Aí, ó. E aí, Denise? Eu sou suspeita, né? Eu amo congregar. E nós percebemos a importância de congregar vindo desse isolamento, né? Nós viemos de um isolamento há pouco tempo, né? E aí uma coisa que era natural, né? Nós tínhamos à disposição, que era a possibilidade de congregar, foi retirado de nós, e aí muitos de nós passou a perceber a importância mesmo nesse momento, né? E eu fui uma dessas pessoas que percebi que é muito importante, é necessário para o nosso aperfeiçoamento, e também porque nós já temos uma vida muito individual, né? O mundo está caminhando para esse individualismo, e o cristão, principalmente o que nasceu na igreja, né? Ele está tão acostumado a compartilhar, né? Isso faz parte da gente, né? Faz parte da nossa natureza. Então, quando eu fui privada disso, foi um momento bem difícil. A gente passou por um momento que foi complicado, né? A igreja, ela foi impedida de abrir por causa do lockdown, né? Dos bloqueios e tal, da Covid, né? Da pandemia, e ela vai para o online, e nem todo mundo volta nessa linha aí, né? Nesse timeline aí que a gente está fazendo aqui. A igreja vai para o online, vai para o virtual, algumas vão até para as redes sociais, ou para transmissão online, né? Outras permanecem ali numa espécie de um pequeno grupo virtual, via aplicativo de reunião, né? Google Meet, Zoom, e dali de volta parece que algumas pessoas travaram no meio do caminho e preferiram talvez Muito interessante o encontro em casa, né? Nós temos informação no Brasil. O Rio de Janeiro, temos poucos exemplos dessa questão do retorno, porque o Rio, de uma forma assim, até diferente dos outros estados, encarou a pandemia um pouco diferente, mas teve estado que encarou com muito radicalismo mesmo, e essa ação, né, do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, de fechar as igrejas, em alguns estados, demorou muito mais. E esse povo que demorou a voltar a congregar no culto público, aí cumpre aquilo que a gente sempre fala, desde criança eu ouço, né? Quem não congrega esfria na fé. E a gente está falando do congregar no templo mesmo, do congregar no sentido presencial comunitário, né? Se você, aí tem aquela analogia, né, dos pauzinhos na fogueira, né? Se tirar um aceso e afastar, ele vai apagar. Isso aconteceu e está acontecendo literalmente. Pessoas que deixaram de congregar, que esfriaram na fé, que estão tendo dificuldade de retornar. Eu ouvi um dia desse da missionária Célia, ela comentando a dificuldade em algumas igrejas de famílias que ainda não voltaram a congregar, por incrível que pareça. E outras que esfriaram na fé. E outras que estão utilizando o argumento que na pandemia foi interessante, e eu acredito que não vai mudar jamais, do culto virtual, mas estão achando agora que vão viver a vida cristã através do virtual, né? Através dos pequenos grupos, e que não dão um real valor agora do culto comunitário, no templo, etc. e tal. Né? Então, a gente vê isso na prática, que a falta de congregar no culto público, no culto comunitário, no templo, realmente pode gerar problema. Danos. Eu acho que a gente ainda vai saber os danos que isso vai proporcionar daqui a algum tempo, né? Precisa de estudos para poder dizer realmente os danos psicológicos. A gente precisa entender que crianças nasceram nessa época da pandemia, então não estão acostumadas ao convívio com muita gente, né? Então ficou realmente preocupante. E nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa conversar, precisa interagir. Então, é preocupante. E nós só vamos saber mesmo
o real dano que isso causou daqui a algum tempo, né? Quando tiverem estudos nesse sentido. Mais profundos, né? A igreja, na verdade, eu até faço uma reflexão sobre isso, né? O virtual, ele pode ser um auxílio, mas ele não é uma substituição, Sim. né? Porque o virtual assim, na verdade, se você se propor a assistir um culto, você já fez isso? Sentou no seu sofá e falou, eu vou assistir o culto da minha igreja. E aí você fala, mas eu estava lá. Não, mas é assistir, fazer esse exercício, você sentar lá e assistir o culto. Não é a mesma coisa. Não é. A palavra pode ser muito boa, você pode ser novamente impactado por ela. Você já ouviu a palavra, né? Mas você ser impactado por ela, você sentir a presença de Deus, pode. Mas é mais difícil, porque você tem N fatores que podem te atrapalhar Distrações. na hora de você assistir o culto, que é a distração. Tocou uma notificação, tocou um negócio, alguém toca a campainha, ou um barulho lá fora chama atenção e você E perde foco. a vida não acontece no modo EAD, no modo online, a vida está acontecendo agora, né? Então, o ideal é que a gente consiga também, porque eu acho que isso, o fato da gente ter ficado em lockdown, teve um fator muito positivo, porque desenvolveu na gente essa ideia de nós temos que buscar. Esse programa, por exemplo, ele surgiu da necessidade que nós tivemos de comunicar para quem está em casa. Então, foi muito positivo. Só que a vida não acontece só online, né? Nós estamos vivendo agora. Então, o nosso trabalho já voltou, nossas atividades, né? Quem é da academia, não é meu caso, já voltou. Eu não voltei, gente. Ainda estou lockdown, nem fui. Então, se tudo já voltou, né? O natural é que a gente siga voltando também, inclusive com o híbrido, né? Tanto no online, que foi muito útil, né? Para quem não está podendo chegar na igreja, mas que o interessante é que a rotina volte completamente, né? A pessoa se Ao esquece presencial. que não estar presente, ela perde muita coisa que não aparece no parte virtual. Sim. Sim. Eu acho que o culto virtual, ele hoje tem sua importância, e eu acho importante a igreja transmitir, mesmo que você tenha 2 ou 3 pessoas ali online, às vezes reclama um pouquinho, né? Poxa, tem pouca gente. Mas, às vezes, alguma coisa impossibilitou de você ir para a igreja, você pode assistir o culto, não é? Você vai acompanhar o que está acontecendo na sua igreja. É uma alternativa. Mas é uma alternativa quando você não pôde, né? Porque a gente precisa de outro. E a pergunta é, como nós vamos exercer os nossos dons sem igreja? Perfeito. É verdade. O serviço. Tem até um jeito de fazer, mas o serviço, o abraço, o estar junto, o olhar, né, que a gente gosta muito disso, né? Conviver, tem que ser congregando. Eu gosto desse texto, separei ele aqui, né? E eu gosto dessa linguagem, porque ele diz assim, o Hebreus 10, 25. Não deixe de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo aquele dia. Eu gosto dessa tradução porque ela fala reunir-nos e não congregar, né? É o mesmo sentido. Mas, se a gente colocar de uma forma ampla, o culto virtual como uma alternativa, o culto no pequeno grupo como uma alternativa, o culto familiar como uma alternativa, o culto pessoal como uma alternativa e o culto comunitário. Reunir-nos, ministrarmos uns aos outros, e exortarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Eu sempre digo, o culto, ele se dá em vários níveis, né? Você faz o culto pessoal, não gosto nem de usar o termo individual, né? É o culto pessoal, que é a devocional. Eu e Deus, aquele momento que todos nós temos com Deus. Mas existe também o culto familiar. Eu reúno a família e ofereço o culto a Deus, né? E me reúno com a família para adorar a Deus. Existe o culto nos pequenos grupos, hoje está muito comum. O culto virtual, usando todas as plataformas maravilhosas, né, desse tempo. Mas isso não vai anular jamais o culto comunitário. Né? O culto comunitário, o culto no templo, ele tem a importância dele. Então, tudo que eu falei aqui tem a sua importância. E o culto comunitário no templo
tem a sua importância por conta de tudo isso que você colocou. Então, se a gente entender que um complementa o outro, é o caminho, e não anular. Entende? Exatamente. Na verdade, é só somar, né? São mais agregar, né? Você está agregando mais ferramentas, é isso que eu quero dizer. Recursos, Você Perfeito. coloca mais ferramentas, você coloca mais recursos, você coloca mais benefícios para que haja um crescimento maior, né? Um desenvolvimento, Perfeito, né? Falou do perfeito. desenvolvimento dos dons, né? Você faz o desenvolvimento do dom. Os talentos, o serviço, que a palavra... A gente até brinca lá na igreja de Rio das Ostras que o maior é o que serve. Então, Perfeito. quanto mais você serve, é melhor. Quanto mais servo você é, melhor. Então, quando Exato. eu contribuo para a vida espiritual do outro, né? A gente falou lá naquele episódio do ensino, né, da escola bíblica, a gente falando, né, que o professor, ele abraçar os alunos como se fosse um rebanho para ele, o ministério dele, ele cuidar, ele estar perto, ele acompanhar no aprendizado, no desenvolvimento do aprendizado. E como você vai fazer isso só virtualmente? Um acompanhamento virtual. Como é que vai suportar o irmão virtualmente? Você vai bloquear o irmão com ele. Bloqueia. E a gente também tem que pensar no seguinte: comunicação é treino, né? Se a gente fica muito tempo sem se comunicar, a gente perde a mão, né? É verdade. Não consegue fazer. E a falta de comunicação gera problemas. Então, nós estamos convivendo com problemas que são em decorrência, né, do nosso tempo de isolamento, que é ansiedade, né? Então, diversos problemas que surgiram e que a igreja é um hospital nesse sentido também, né? Porque é lá que nós nos ajudamos, né? Às vezes alguém precisa de um abraço, né? Não tem como você abraçar Exato, virtualmente. não dá. Esse negócio de receba o meu abraço virtual, para mim não rolou. Porque crente gosta de pegar, né? A gente é assim. Então, nesse sentido, olha a importância, isso abriu nossos olhos também para que a gente pudesse ver a importância da igreja na sociedade, né? Ela é um espaço de convivência, ela é um espaço onde nós colocamos as demandas, né? Oramos uns pelos outros e nós vamos resolvendo ali ou tentando resolver. Só ouvir, gente, ouvir, né? Às vezes ouvir resolve a maior parte dos problemas, né? Então, existe essa importância social, inclusive, no congregar, né? É isso aí. Agora, tem uma preocupação, Jefferson, e hoje bastante comum através de outras pesquisas, tem uma preocupação aqui de 2010, o IBGE, né? Ele dá o aumento aí dos desigrejados e dos cristãos nominais, que era algo assim bem incomum antigamente. O crente não praticante, né? O crente não praticante. A gente ouvia muito de outra religião aí, não praticante. Mas o crente não praticante não era comum. Então, a partir de 2008, 2010, vem aumentando no Brasil a quantidade enorme de desigrejados e agora o crente não praticante, que é diferente, né? O crente não praticante é aquele que diz, eu creio em Jesus, mas ele não frequenta nada, nem pequenos grupos, nem culto virtual. E não vai numa igreja, não pertence a ninguém, de forma nenhuma, não tem pastor, não tem nada. Já o desigrejado, ele entende que a igreja institucionalizada é um mal. Então, ele entende que pode servir a Deus sem a igreja, porque ele confunde igreja, organismo vivo, com a igreja institucionalizada. E por algumas ações administrativas da igreja institucionalizada, ele fica chateado e abandonou e quer usar um argumento bíblico para dizer que está certo, né? Então, os desigrejados, eles não abandonaram a fé, pelo menos é a alegação deles, né? Eles se reúnem em pequenos grupos, eles se reúnem em PGs, se reúnem grupos em algum ambiente, o pastor deles, eles usam até aquele texto onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, né? Porque aí, se está 3 reunidos ali, um ministrando para o outro, ali é a igreja de Deus. Então, eles abandonaram o culto comunitário no templo. Só que também é uma falácia, porque eles acabam se institucionalizando também, né? Não tem jeito. No momento que o grupo vai crescendo, aliás, o pai desse movimento no Brasil já se institucionalizou. Então, não tem jeito. Se a igreja é instituição é um mal, mas é um mal necessário. É só a gente entender o que é a igreja, organismo vivo, né? A igreja espiritual, a igreja
espírito, e a igreja institucionalizada, a denominação. Quando você faz essa separação, você serve a Deus. Às vezes as pessoas esquecem que a igreja é uma junção de pessoas que têm defeitos, que têm, né? Não é porque um é pastor, o outro é diácono, né? Perfeito. E aí, na verdade, eles podem talvez ter um pouco mais de entendimento bíblico, mas eles são pessoas que têm defeitos, que têm falhas, que precisam também, carecem da graça e da misericórdia de Deus, certeza. tanto quanto os outros. Perfeito. E aí, esse problema que a gente vê, talvez, que é o mal institucionalizado, como o senhor está falando, é que talvez traz esse afastamento. Isso. E a pessoa acha que a igreja é um local perfeito, tem que ser um lugar extremamente perfeito, que não pode ter problema, não pode ter erro, não pode ter ninguém que olhe para você de forma atravessada, tem que ser todo mundo mecanicamente, vamos dizer assim, impecável. Perfeito. Né? E as pessoas se decepcionam muito com a administração, né? Aham. Porque a administração ela é falha. Por mais que a pessoa tente fazer o correto, vai agradar alguns, vai entristecer outros, né? Mas ainda não perdendo aqui o time, eu citei aqui 2010, 2008, pós-pandemia diz que esse número aumentou, né? Vocês já ouviram aí pesquisa, não do IBGE ainda, mas pesquisas aí feitas particular, né? Que aumentou muito o número de desigrejados e de cristãos não praticantes. Mas agora, refletindo sobre isso, né? O mundo, esse momento que a gente está vivendo, que a gente não tolera mais o erro, né? E esse mundo que nós estamos vivendo, como que a gente não tolera mais o erro na igreja? Porque nós toleramos o erro nas outras áreas da nossa vida, né? Então, no nosso trabalho, existem pessoas que nos contradizem também, a liderança também nos aborrece, nos decepciona. Você não pode sair dali, né? E eu não posso sair dali. E na minha família, como que eu faço? Será que eu consigo silenciar meu familiar? Será que eu consigo acelerar no vezes 2 o meu familiar? Não consigo. Então, esse olhar, né, que nós estamos ficando mais com pressa, né? Então, o tempo para conversa, o tempo de cultuar, ele está ficando mais corrido porque nós estamos ficando assim, né? Mas não dá para fazer isso na vida prática. Então, é necessário exercitar a paciência, né? Como é que eu congrego com a igreja cheia de problema? Fala aí. Tem que começar do princípio, partir do princípio. Começa a exercitar minha paciência. Vamos partir do princípio que eu sou problemático. Exatamente. Se eu partir desse princípio que eu tenho problemas, que eu sou uma pessoa problemática na minha maneira de ser e que sempre posso causar problema para alguém, então eu vou entender que o meu irmão é imperfeito também. As pessoas têm muito a ideia do novo convertido. O novo convertido, quando ele chega na igreja, ele tem a visão de que a igreja é perfeita, né? Aquela inocência de que, vim para aqui, só tem pessoas 100%, todo mundo aqui é legal. Com o tempo, ele vai entendendo que quem é quem, vai selecionando e vai... Então, vai achar o grupinho dele. Vai achar o grupinho dele, aquela afinidade que a gente chama assim. Mas a gente entende que tem muito crente ainda, já com tempo de crente, pensando que existe essa igreja perfeita. E que... Eu gosto sempre de olhar para Jesus e para os apóstolos, né? No meio, são 12 pessoas somente, mas um ali ia trair Jesus. Que interessante. Jesus não excluiu. Quem se excluiu foi ele. Né? O tempo todo, imagina você no lugar de Jesus sabendo quem ia te trair. Se fosse comigo, né, de repente, aquele já é o que a gente faz, né? Já descarta. Então a gente quer pessoas que têm o mesmo pensamento, que seja conforme a nossa afinidade. Tem pessoas que a gente ama, a gente quer ali. Mas quando chega alguém que não participa muito com a gente descarta. Pensa diferente, né? Então, a gente pensa assim, já parte desse princípio. Como conviver com pessoas diferentes de nós? O reino de Deus, ele é assim. Só quando Jesus voltar que as coisas vão virar. É verdade. Enquanto não, é isso. Eu pego muito o que a Denise falou ali. No trabalho, se você falar, não quero viver com vocês não, o que vai acontecer contigo? Você vai ser demitido, vai perder seu salário, né? Então você não pode. Na sua família, não, gente, eu vou sair,
vai sair como? Entendeu? Vai as pedir demissão? Como é que dizer? As Então não dá. empresas hoje exigem muito o tal do relacionamento interpessoal, né? Funcionário é bom, mas se não souber se relacionar, Pede já conta, era. né? Você estava falando aí sobre eu sou o pecador, né? Aí eu lembro de Paulo, né? Ele se considerava como o principal, né? Principal, Então, quando a gente tem essa visão que eu cometo erro, que eu sou o pecador principal, aí eu vou aprender a respeitar o outro e conviver com o outro. Paulo, ele é mestre mesmo. Em outra ocasião, ele diz que eu tenho que considerar o outro melhor que eu. Olha que forma de desarmar o outro, né? Você é melhor que eu. Verdade E mesmo. tudo em amor, né? Tudo em amor. Então, é um processo. Essa vida relacional, esse relacionamento interpessoal, ele é muito difícil. A gente vê isso em casa. Fiz em qualquer lugar. Com a esposa, porque ali já é um relacionamento interpessoal. Com os filhos. Não tem problema em casa? Não tem dificuldades que a gente tem que solucionar, resolver? Diante do problema eu vou me separar, é isso? Não. Não, eu tenho que resolver os conflitos, né? Com a esposa, com os filhos, porque o ser humano, por ser diferente, tem um pastor amigo que dizia que o DNA do Francisco, né, é diferente, não tem ninguém com o mesmo. Aí ele dizia, o Deus que fez a forma lá do Francisco, ele quebrou, não vai ter ninguém igual ao Francisco. Então, eu sou diferente da Lia, por exemplo. Por ser diferente, teremos conflitos. E esses conflitos têm que ser administrados. Já é um relacionamento interpessoal ali dentro de casa. E você vai me dizer que você não tem conflito dentro de casa? Duas pessoas. Duas pessoas. Aí é que cresce quando tem os filhos. Então, na igreja é Imagina assim. a congregação. A sociedade é Os assim, né? Os filhos, a gente está programado biologicamente para amá-los. E a gente se estranha com eles, Isso né? aí. Pois é. E aí, a junção desses diferentes, né? A junção desses diferentes, a importância dessa junção. Porque se nós somos problemáticos, se somos pecadores, todo mundo né? Todos são pecadores ali. E a gente se reúne, mesmo sem ser família, né? Porque uma coisa talvez seja você resistir à família. O emprego você depende, né, do salário. Depende do Lá, salário. de repente, se você não tem uma perspectiva de uma outra opção, você vai ter que pedir demissão ou vai ter que se sujeitar. Mas e a igreja? Qual é a importância dessa igreja para mim, dessa junção dos diferentes, porque é diferentes em todos os aspectos. É diferente no entendimento, porque a gente tem quem entende e ama o outro mesmo sabendo que ele é diferente, e tem aquele que não, que ele precisa aprender isso ainda. É verdade. Ele está chegando agora, ele está ganhando um entendimento agora. Como é que isso vai ser positivo para a minha vida? Eu vou pegar o teu papel que eu vou fazer uma pergunta. Diz o Chaves. Tô querendo pegar o teu Diz caso, o não. Chaves, como você é mais próximo, que só os idiotas respondem pergunta contra pergunta. É verdade, porque viu muito Chaves, né? Mas, desculpa Eu penso aí. assim, você falou das diferenças. Se fosse o Francisco, eu deixava passar, mas você... Não tem problema não, tem que ir para isso mesmo. A igreja. Por que é diferente na igreja e no trabalho? Por que é diferente na casa, no trabalho e não é diferente na igreja? Essa é a pergunta, né? Por que eu faço esse diferencial? Eu estou muito pensando na questão de... Ontem eu estava falando isso com a minha classe lá. O Paulo está falando da corrida, né? Ele tem um alvo. Eu imagino, assim, a minha forma de imaginar é alguém jogando um dardo, né? E onde tem várias rodas ali, e o alvo que está no meio é o reino. Esse é o dardo de Paulo, né? Os outros ele pode jogar do lado, mas o do meio é o reino de Deus. Então, pensando nesse princípio, por que a gente pensa que é diferente? Não é? Se na minha vida eu me preparo para a minha vida profissional e eu passo qualquer coisa, eu faço uma faculdade, eu gasto dinheiro, eu invisto tudo que eu sou ali, eu durmo tarde, pela minha vida pessoal, por que eu não faço isso pela igreja? Se Jesus falou para mim que o reino de Deus é mais importante e as outras coisas vão ser acrescentadas, eu acho que eu estou invertendo. Aí é que tá, as pessoas não se comprometem tanto, né? Eu estou invertendo, estou colocando outras coisas como prioridade e render por último. Porque se eu colocar o reino de Deus como alvo, como principal, igual o Paulo está falando,
Eu vou voltar de novo a falar o que eu falei no outro, né? Paulo está preso. Pensa, eu sempre, porque isso mexe muito comigo, gente. Paulo está preso. Ele podia muito bem. Qual a oração que nós faríamos? Vamos dizer assim: Senhor, eu sou teu servo. Olha só a minha oração. Exato. Né? Não é justo, Senhor. Eu estou preso, mas eu preguei tanto. Você Mostra ouve Paulo para falar eles. isso? Não. Mostra para eles, Senhor, teu poder. Assim, Mentira. mentira aqui, é um milagre. Não, Paulo falou: já que eu estou preso, vamos fazer alguma coisa que é útil na prisão aqui? Ele está pensando na igreja, né? Essa questão também é que quando a gente coloca assim, né, a gente meio que generaliza, né? Sim, sim. Mas quem foi que disse que no trabalho todo mundo aguenta também a pressão? Não aguenta, não. Dependendo da pessoa, na primeira pressão no trabalho, ela pede emprego e só vive desempregada. Dependendo do perfil da pessoa, não é? É verdade. Tem Porque às gente vezes a assim, gente generaliza, né? Mas eu entendo a pergunta, porque no geral é assim, né? sim. Porque vem o pão, mas tem gente que não consegue ficar no emprego porque não consegue também se relacionar bem, né? Porque não consegue ser pressionado, porque não consegue ter um chefe, porque não consegue, né, render no trabalho. Isso é fato. Então eu penso que depende muito mesmo dessa conversão, né? Desse processo de santificação e foco, como você falou aí, prosseguir para o alvo, né? A ideia, a analogia da corrida lá é muito interessante, né? Porque o alvo, até os gregos entendem ali como alvo a fita, né? Que era o final da corrida. Então eles olhavam, porque o importante era chegar, né? Se para um atleta é importante chegar, e a gente sabe que nessa corrida o atleta, o pódio ali só tem lugar para 3 pessoas, né? Mas é importante chegar, porque é honroso chegar até o final, né, da corrida, ainda que seja em último lugar. Tem gente que participa de maratona, por exemplo, com o objetivo de cumprir, né, de chegar, maratona, né? Mas sabe que não vai Independente ganhar do nada. tempo, Agora, no reino de Deus, o importante é chegar e quem chega é premiado, né? Quem chega... Não tem pódio, né? Assim, é o mesmo nível pódio. É o mesmo nível. E a coroa nossa é incorruptível. Então, eu penso que essa questão de entender o reino, de entender a vida espiritual, aí prossegue para o alvo. Aí, independentemente das circunstâncias, a pessoa vai perseverar. A pessoa vai continuar firme por amor a Deus e focado na salvação. O trabalhador da empresa, quando ele tem esse foco, essa responsabilidade, que tem uma família para sustentar, ele vai também superar a pressão. Mas se ele é um irresponsável, se ele é um pai irresponsável, que não tem compromisso, que não tem foco, que não tem responsabilidade com a família, ele larga o emprego no primeiro dia. E na família também, quem disse que é assim? Na família tem marido que na primeira pressão separa. Abandona os filhos. Então, é boa essa questão para reflexão como choque, né? Porque ela vem assim de uma forma generalizada. Só que a vida também não é assim, né? Quem é descompromissado, quem é irresponsável em qualquer ambiente. Qualquer área. Agora, baseado nisso que o pastor falou, aí nós podemos levantar uma bola aqui. E o que nós estamos fazendo, nós que já compreendemos a importância de congregar, o que a gente está fazendo para ajudar os nossos irmãos que ainda não compreenderam essa importância, né? Boa. Então, é um caso a pensar, porque o cristão ele tem que ter o olhar voltado para o corpo. Então, porque eu entendi, porque, né, os meus entenderam, a minha família entendeu, agora o que eu posso fazer para acessar aquele meu irmão que não entendeu? Porque senão a gente fica naquele lugar de julgar aquela pessoa. Sim. Ah, não quer nada. Ah, porque não tem compromisso com a igreja, porque para o trabalho ele voltou, para a escola ele voltou, para a faculdade ele voltou e não volta para a igreja. Mas o que eu estou fazendo, né? Perfeito. Para auxiliar. Passar o papel, né? É um caso a pensar. E é legal entender que a igreja, o pastor Jefferson colocou, ela é formada por pessoas diferentes, né? Sim. Diferentes. E, ao mesmo tempo, lá na minha igreja, lá na igreja que você pastoreia, na sua igreja, na igreja que a irmã serve, tem pessoas ali em todos os níveis. Tem novo convertido, né? Pessoas que estão chegando, tem pessoas maduras com 40 anos de igreja. A pessoa nova na fé, ela tem uma caminhada, ela vai errar muito porque ela nem conhece ainda a Bíblia, né? Não conhece a igreja,
Mas também ter muito tempo de crente não significa que a pessoa é madura, né? Que não erra, né? Que não erra, que não é infantil. Então, na igreja tem pessoas que têm 40 anos de crente, eu sempre digo isso, e que ela vai ser carregada no colo até a volta de Jesus, né? Não vai amadurecer nunca. Como tem pessoas com 1 ano de crente, amadurece rápido, né? Então, essa mistura, né, é um negócio extraordinário. E como ajudar? Eu penso que, através do dom que Deus deu para a gente, o serviço, e aí entra aqui também o testemunho, porque sem testemunho você quebra qualquer projeto de Deus, né? Porque a pessoa já não vai confiar, né? Né? E em amor, tudo fazer em amor. E ter o discernimento, porque é isso que eu falei, os níveis, as características, porque na igreja também, aí me perdoe aqui, eu vou usar uma expressão mais forte, tem os canalhas. Na igreja, nessa igreja que a gente chama de igreja visível, tem o joio. Né? Na igreja visível, tem os espertalhões. Mal intencionados, né? Os mal intencionados que usam mesmo de estratégia de má fé só para benefício próprio, né? E causar mal-estar no rebanho, né? Tem. Mas aí, no outro lado, tem pessoas boas que não estão conseguindo, pessoas sinceras. Sentimento puro, né? Puro, que não estão avançando mesmo porque não consegue, porque precisa de uma mão, porque precisa de uma ajuda, porque precisa de uma força. Então, eu penso que nós, como líderes da Igreja de Deus, a gente tem que ter esse discernimento. Pode-se dizer que talvez ele não saiba congregar ainda, numa linguagem assim mais simples, né? Ele está aprendendo não sabe conviver, não é? Porque imagina uma pessoa que ela está chegando para a igreja e ela só vivia ali dentro do mundo dela. Ô, Jesus! Vivia dentro do mundo dela, né? E ali ela passa a congregar, viver com uma porção de gente. Como é que essa pessoa vai reagir? Né? Ela só tinha o mundo dela com a família dela. É muito diferente você encontrar uma igreja com, sei lá, 50, 100 pessoas diferentes. São diferentes do teu arraial ali, do teu convívio. Né? Aí você está dando o exemplo de um perfil, né? Isso. Que seria o novo convertido, né? O recém-chegado. E aí a Bíblia nos dá várias dicas, né? Que tem que ser tratado com muito carinho, tem que ser tratado como um alimento, né? Leve, né? Deixa eu falar assim, seria pecado eu pensar em orar para o pessoal sair, para essas pedras de tropeçar aí, não? Seria. Mas porque é difícil, né? Às vezes a gente resistir, né? Fala aí, Cláudio. Quantas vezes tu orou para mim sair lá da igreja? Fala aí. A gente não sabe. O pastor falou do joio, né? Mas a gente não sabe quem é o joio, né? Não sabe. Às vezes Porque sou eu, o joio né? parece joio, mas ele parece porque não foi moldado, né? Esse joio, eu vou falar que o joio pode virar trigo no sentido da gente entender aqui numa didática aqui. Não é que... Mas ele tem a aparência de joio, mas porque ele não aprendeu ainda. E quando a pessoa se descobre, ela começa a entender, ela é o trigo, na verdade. E aquele trigo também pode parecer trigo, mas... É um trigo tipo A, né? Não aquele refinado, sei lá, é um joio, né? Pastor, olhando para a minha trajetória, eu consigo hoje ver que eu vou colocar assim, de forma bonita, ferramenta usada por Deus para ensinar muita gente a ter paciência, por exemplo. Sim, então, sim. Auxiliou as pessoas né, eu não quero dizer aqui que eu fui um joio, uma pedra de tropeço, mas ajudou muita gente a melhorar. Isso. Então, quer dizer, se você tem essa percepção hoje, demora para você entender, né? Você ter maturidade para entender que, poxa, você às vezes magoou alguém, chateou alguém, né? Porque todo mundo está sempre certo, né? Exatamente, mas eu tô certo, o tempo meu é o pensamento. melhor, o tempo é o melhor remédio para você perceber que fala, poxa, quando passa um tempo você fala, poxa, que bela oportunidade de ficar calada assim. que eu perdi. Mas o interessante é que mesmo a gente orando, quando a gente olha para a Bíblia,
o joio não vai embora, não. Não. Não Porque- vai, não. porque tem... Ele só vai só no dia Não, da colheita. eu falei aqui porque a gente precisa falar, né? A gente ficar calado não vai dar certo. Com certeza o irmão que está em casa aí está Pensou. pensando nisso, né? Ninguém Pô, não era é mais joio, Não fácil. vai, não. Não, mas Porque a Bíblia diz que quem vai fazer essa diferença é, É Jesus, Jesus né? na volta Na dele, colheita, né? Então o joio vai estar sempre presente, é parecido com o trigo, Parecido. ninguém sabe quem é o joio, né? Mas a Bíblia diz também que pelos frutos Sim. a aham. gente conhece, ainda dá para a gente ter uma ideia, Dá para né? ter uma noção Quando básica a coisa ali, é muito clara, quando o negócio é muito... a gente vai ver. Dá Mas- dá pra gente ver uns sinais, né? Sim. Dá. E essa figura faz a gente crescer, porque ninguém cresce num ambiente, né, confortável. A gente cresce num ambiente hostil mesmo, né? E, gente, não tem lugar mais hostil do que o ambiente, porque conversando com pessoas que não nasceram, né, eu tive esse privilégio, nasci num berço evangélico, num berço cristão, na nossa igreja, né? Então eu tive esse privilégio. Pessoas que eu levei para a igreja me disseram assim: nossa, mas aqui todo mundo é a mãe, né? Você tem o seu filho, todo mundo chama a atenção dele, você não se chateia? Eu falei: nunca tinha pensado por esse É porque ponto, você né? já nasceu no ambiente, né? Então aqui todo mundo, toda a diaconisa fala: ei, menino, desce do banco. Aqui não é lugar de brincar disso, não. E isso me fez amadurecer. Quer dizer, eu não sou uma pessoa, né, que vou ficar toda cheia de não me toque, não. Então, e eu vejo isso também, né? A pessoa que te desafia a ser melhor, ela tá ali colocada mesmo por Deus para que a gente possa crescer, possa Vocês já amadurecer. perceberam que a igreja é lugar de conflito. Por que a igreja é lugar de conflito? Porque ela é formada por várias pessoas diferentes. E essa relação interpessoal vai ser conflitante. Quando a gente olha para a Bíblia, as cartas do apóstolo Paulo, nós estamos estudando a de Filipenses, que a gente diz que é a classe do amor, mas teve conflito lá. Teve conflito. Nós não já estudamos a lição do conflitozinho lá É. em Filipenses, lá em Filipos, né? É. Quando você olha para a carta de João no Apocalipse, ele cita ali as igrejas, todas com conflitos, né? Todas Até aquele cita ali que a gente diz que não tem, mas quando você apura, porque eu conheço tuas obras, né? É. Nisso eu te elogio, mas isso aqui você tem que melhorar. É. Então a igreja é lugar de conflitos. O que a gente tem é que ter habilidade espiritual para conviver. Aí Paulo vai dizer para ajudar um ao outro, orar um pelo outro, ministrar um ao outro, consolar um ao outro. Isso ele está dizendo que no processo a gente tem que ajudar, né? Pra Mas crescer. eu acho que uma parte desses conflitos é porque o ser humano, quando se junta, ele vai ter algum problema, né? Vai. Aham. A gente fala aqui no casamento, né? Por mais que o casal seja bem alinhado, seja, né, pessoas super abertas, dinâmicas e não são... Escolheram estar né, juntos, escolheram né? estar juntas, de uma certa forma conviveram, mesmo que não Previamente. juntos, mas tiveram uma convivência antes de fazer o casamento, de se casar, de decidir se casar. Mas assim, acho que o encontro dessas pessoas diferentes dentro da igreja também é gerado porque nós nos tratamos, ou tentamos ser assim, né, que eu acho que é o objetivo de toda a igreja, é ela ser uma família. Perfeito. Ela não é do mesmo sangue, né? Não foram nascidos e criados juntos, mas elas se reúnem ali e se tratam, se cuidam, se conhecem e pensam, talvez, a mentalidade da igreja seja uma mentalidade familiar. Perfeito. É um ambiente familiar. Então, a filha o filho, a filha do meu irmão é também da minha família. Então, o que eu faço com o meu sobrinho? Né? Se ele estiver fazendo besteira, Exatamente. não vou lá dar um pedala nele, sai daí, menino. Não sobe aí no rec, não. Olha, ele vai quebrar o negócio. Você não vai lá chamar atenção? Exatamente isso. Nós somos uma família. A Bíblia diz que nós somos uma família em Cristo. E tem conflito porque a gente convive. Tem conflito porque a gente congrega. Tem conflito porque a gente está junto. Quer ver uma coisa? Eu passo 2 anos sem ir lá no Piauí, a minha família, meu pai e minha mãe. É só festa. É só festa por quê? Porque você não convive lá. Vivo. Deixa eu passar o ano lá. O pai do senhor vai expulsar o senhor de lá. Então é exatamente isso. Seria estranho se não tivesse os conflitos, né? Seria muito estranho. Aliás, a igreja teria sido arrebatada, né? Então, Todo mundo igualzinho, é né? zero essa possibilidade. Aí você vai para as igrejas de Paulo, pastorzão Paulo, todas tinham conflito. Né? A igreja de Corinto, então. E Mas ele estava ali pastoreando. eu faço um convite
para quem está nessa situação, né? Ah, eu não estou mais querendo congregar, eu estou me sentindo bem congregando em casa. Faz um teste, conversa com quem está impossibilitado. Se você escolheu não congregar, conversa com quem está impossibilitado. Você vai ver que a pessoa sente saudade das mínimas coisas de quando tinha oportunidade de congregar. Até da mania do irmão lá. Exatamente. Então, quem está impossibilitado, né, um idoso, vai sentir, nossa, no meu tempo, eu ficava segurando a criança para poder a líder do ministério detalhes, tocar. né? São detalhes. Então, a gente só sabe o que a gente está perdendo quando a gente perdeu. Então, se você escolheu nesse momento, faz esse teste, conversa com alguém que não pode mesmo. Você vai ver a sorte que você tem de congregar. Eu acho impossível, e eu, na pandemia, eu já vi que realmente é impossível. A pessoa ir na igreja e ela não ter contato com ninguém. Nem Eu de acho máscara, né? Não Até de tem. máscara a gente tem Porque contato. você tinha as pessoas de idade que tinham medo, né, para sair de casa e tal. Mas aí eles sentiam falta de congregar. Virtualmente, para quem tem idade, é mais difícil. E aí ele vai na igreja, mas ele vai na igreja com aquele cuidado, tipo, de não falar com ninguém, manter a distância. Só que ele chega lá, a primeira coisa que... Por mais que as pessoas tivessem medo, ele é a primeira pessoa a estender a mão. Peço pra você, irmão. Na porta do irmão de braço aberto. Lá. Nós temos o costume de ter ali o recepcionista, né? Já é o Já primeiro tá com o braço contato, aberto não lá. tem jeito. Como é que faz? Não faz. Não tem. E, assim, eu fiz uma experiência esses dias. Eu fui numa igreja. Eu falei, não, eu quero ver a igreja aqui do bairro, quero entender e ver o que eles estão fazendo e tal. E eu fui numa igreja. E aí, eu acho difícil que a igreja vai me achar no YouTube, mas tudo bem. E aí eu fui na igreja. Cheguei lá, era culto do ensino. Falei, puxa, eu queria ir num culto, mas acabei entrando na igreja que tem culto do ensino. Tudo bem, vamos entrar. Entrei, estava na hora da oração, começando ali. E aí a pessoa fez a oração. Ela começou a cantar uns 3 hinos. O pastor não olhava para mim. Eu sentei do lado de 2 casais, né? Um casal com mais... uns 30, 40 anos na minha esquerda, e um casal mais jovem com 17 anos, por aí, no máximo 18 anos que o menino devia ter. E aí eu sentei ali entre os dois, já começou que ninguém me cumprimentou. Eu sentei, uma igrejinha pequena, se fosse uma igreja grande é mais natural, mas uma igreja pequena não, você sentou ali, você não tem como não ser notado. Né? No meio de 10 pessoas você chegar, você é o único diferente, você chegar ali e não ser notado é estranho. E aí... Tudo bem. E aí, quando o pastor me viu, que era ele que estava dirigindo, não sei se era o pastor da igreja, ele estava cantando para baixo e ele não me viu. E aí, quando acho que foi aí que ele me viu no último louvor, hino do brado, né? Hino da harpa cristã. E aí, no último hino, ele foi me notar. E aí eu vi que ele me deu umas 3 olhadas lá e tá. Beleza, aí começou o estudo, ele começou a fazer o estudo. Só que eu estava ali, mas não estava ali. O estudo era muito mais uma pregação do que um estudo bíblico. A gente até falou sobre estudo bíblico aqui, né? E aí a gente... estudo bíblico. Eu falei, cara, eu vou embora. Você se sentiu invisível, né? Eu vou embora. Eu pedi para minha esposa, me liga. Aí ela me ligou, o telefone tocou, eu saí de fininho e fui embora. Eu falei, não dá para me ficar num lugar, numa igreja... E aí até conversando com os irmãos na igreja, eu falei, é impossível uma pessoa entrar na nossa igreja... Eu falo pela igreja onde a gente está ali, né? Cabo Frio e Rio das Ostras. É impossível uma pessoa entrar Ser notada. e não ser cumprimentado por ninguém. A maioria das nossas, né? No caso aqui. Primeira coisa que vai ter... E eu não tenho nem recepcionista. Eu tenho a própria igreja, o próprio irmão. Ele sentar do lado de alguém. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é estender a mão e apertar a mão dele. Cabo Frio, eu tenho uma irmã que fica na porta. Ela, pelo menos, vai apertar a sua mão. Mas o normal dela é te dar um abraço. Ela vai te dar um abraço. E a gente se cobra muito, né? A gente ainda acha que nós não somos... não recebemos bem, né? Mas quando eu já fiz essa experiência também. Eu fui em 2 igrejas grandes. Entrei e saí. Ninguém falou comigo. Nossa. Ninguém falou comigo. Igrejas grandes que a gente, de vez em quando, cita elas aqui como exemplo de recepção. A igreja grande, eu até entendo que ela pode passar a ser assim, né? Sim, eu congreguei um tempo numa igreja, eu congreguei 1 ano e pouquinho numa igreja. Não tinha igreja nossa, né? Na cidade onde eu fui morar. E aí, 3 meses eu estava frequentando a igreja. Toda quarta e domingo.
Acho que dentro desses 3 meses eu comecei a incluir... Não, era quarta, sábado à tarde, que tinha uma programação sábado à tarde, e no domingo à noite. Então eu ia assiduamente a esses cultos. Aham. Eu estava lá em todos eles. 3 meses depois tinha um ancião da igreja, que seria um diácono, né? E ele me cumprimenta, seja bem-vindo, é a primeira vez que você vem aqui. Pode acontecer, né? A gente, né? Foge do controle, né? Eu queria fazer a reflexão assim, que a gente se cobra muito, e é bom se cobrar, né, nessa parte, melhorar cada dia mais. Que a gente cita muitas igrejas que são especialistas no ministério de recepção. Isso. Essas 2 que eu fui, eu me decepcionei, porque realmente entrei e saí. Mas a gente sabe que tem igreja especialista em ministério de recepção. E você está colocando aí que isso na nossa igreja é bem natural, né? Não é só o ministério de recepção. Todo mundo faz, os próprios Os membros, irmãos, né? Vai cumprimentar, vai pode saudar, até acontecer, né? que uma igreja ou outra, por uma situação do geral, momento, não é mas assim. no geral, não. Você vai numa igreja, você entra lá, alguém vai te cumprimentar, alguém vai falar com você, alguém vai te abordar. Mas esse olhar para melhorar é muito importante, né? Nós temos ainda um caminho ainda para percorrer para melhorar. Por exemplo, na questão de falar com todas as faixas etárias, né? A pessoa certa e buscar, né? Exatamente, né? Às vezes, o que eu acho que é o ideal na recepção pode não ser o ideal para você. Por exemplo, eu gosto quando alguém me chama pelo meu nome, né? Ouvir o som do nome da gente é bom, né? Mas tem gente que fica apavorado, né? Aí vai fazer eu levantar. Ai, meu Deus, não pode só fazer eu levantar a mão. Eu gosto. Quando eu vou na igreja, pode falar. Essa é a irmã meu Denise. nome, começa a suar. Eu gosto, também não. olha Se eu for aí. surpreendido, para mim é ruim. Eu não fui bem recebido lá na igreja, mas quando o pastor fez um comentário perguntando se eu era casado, né? Que o estudo era, inclusive, questão de Efésios, né? Falar da família. E aí eu fico realmente nervoso. Mas eu fui lá para fazer uma avaliação, né? Fui lá para fazer uma pesquisa, para saber, né? E aí você sente essa falta. A igreja, como a gente está falando aqui, ela é uma família. Exatamente. Você vai e eu acho difícil, em qualquer denominação, que você esteja disposto a ir numa igreja, num templo, e ir lá, você quer ser, pelo menos, bem recebido, e se você tiver a intenção, por qualquer razão, seja pelo pastor, pela simpatia de alguém, você decidir ficar ali, você quer fazer parte dali. Você não quer ficar separado. Verdade. Você não quer... não, o irmão chegou agora. Irmão, você não participa aqui não, tá? Essa palavra que você falou aí, a igreja é uma família. E é interessante que a nossa igreja, e agora falando como denominação também, nós temos esse perfil de família. A Igreja Adventista da Promessa é uma família. A gente usa até esse chavão, né? Somos uma família. Promessa é uma família. E como família, a gente abraça mesmo os membros, ajuda, socorre. A gente falha, mas, no geral, as igrejas tratam os irmãos como família mesmo. Esse perfil é interessante. Não é? Porque, Visita. assim, a gente vai numa outra igreja, a gente se sente em casa. É impressionante isso aí. É verdade. Eu nunca participei de um culto aqui, em Caxias, né? Mas se eu vier para cá, acho que eu vou, como sentir nas outras igrejas, eu vou me sentir em casa. Parece que eu estou em mesquita. Né? É interessante isso aí, essa experiência que eu tive. Pode vir, comi bem a beça aqui. É algo que é da nossa igreja, a gente não se esforça para isso. Não é algo profissional, é algo natural, né? Natural. Aí, me perdoe aqui, novamente, as igrejas neopentecostais, né? A gente vê que é totalmente diferente, porque é um negócio assim, meio individualista parece, né? meio, cada um vai meio buscar comercial, o seu próprio né? Não tem essa preocupação, esse olhar familiar, né? O pastor promessista, ele é um pastor que visita as famílias, ele é um pastor que sabe aonde a ovelha mora, né? Ele sabe a condição dela, muitas vezes. Porque esse ministério da visitação, eu até dou uma dica aí para todos os pastores, ele é interessantíssimo. Você quer conhecer a sua igreja, exerça o ministério de visitação. Porque na visita, ali você realmente vai começar a conhecer a família, a ovelha, vamos usar essa analogia, a ovelha. Então, tem 2 livros aí sobre esse ministério que é muito interessante. Então, eu penso que é uma ação que o pastor não pode abrir mão, da visitação. E isso é muito natural dos pastores promessistas, né? Se tem pastor que não faz esse trabalho,
mas deveria fazer, porque é muito importante, é muito interessante o Ministério da Visitação. Conhecer o membro de chinelo, né? Sem a roupa de crente, roupa do sábado. Saber para que time ele torce, porque aí é. você já ganha metade do caminho, né? Se for mesmo, né? Mas é engraçado, eu tive uma experiência esses dias, lá em Cabo Frio, tinha um casal que apareceu assim no meio do culto. E eles já moravam um tempo na cidade próxima ali, mas não conheciam que tinha uma igreja próxima a eles ali. Não é próximo, né? Mas é perto. E quando a fé que aquele casal chega... Até eu me assustei, porque você não estava esperando, né? De repente aparece uma pessoa que você conhece, e eu conheço, né? De muito tempo. E aí a esposa do rapaz chegou chorando na igreja. Ele tava de bermuda, né? Ele estava à vontade. Ele estava passando na frente da igreja quando a esposa viu a fachada da igreja. E aí uma igreja da promessa aqui, ele voltou com o carro, bicou o carro lá na entrada, a igreja de Cabo Frio tem um estacionamentozinho, ele entrou ali, e aí a irmã que estava na porta já recebeu eles, e já encontrou com a esposa dele chorando já. Ela estava chorando, emocionada, porque... Que bacana. Aí a gente Que conversando legal. depois, ela falou, eu já fui em várias igrejas, mas não é a mesma coisa. Que bacana. Eu não me sinto bem, não tem a mesma pegada, não tem a mesma palavra, não tem... Sabe, engraçado que pelas diferenças que nós temos, inclusive, né? Mesmo com a De diferença. localidade, né? Mas é a mesma igreja, então você se sente bem. Não é a primeira, a gente conversou aqui com vários pastores, várias esposas de pastores falaram sobre isso, sobre a importância da Igreja Adventista da Promessa, e eles falam sobre essa peculiaridade que a igreja tem. E você vai numa igreja aqui, você vai na igreja lá no Piauí, você vai na igreja em São Paulo, você vai em Curitiba, a igreja, ela praticamente é a mesma igreja. Verdade. Você se sente em casa. E a Convenção Geral, ela adotou, né, isso que nós estamos falando aqui, como a nossa identidade, né, que é a unidade, missão e avivamento. Essa Exato. unidade, é isso que nós estamos falando aqui, o povo promessista como uma família, onde você chega, em qualquer IAP, você se identifica, você é bem acolhido. Se brincar, o irmão te convida para Vai pra almoçar, casa. né? É verdade. Então, o cristão adventista da promessa, ele tem uma expectativa alta, né? Então, por isso que, às vezes, a gente fica, né, frustrado nesse sentido, né? Quando está em outro ambiente que não tem Que a não mesma receita, corresponde, porque a gente né? está com a expectativa, né, de ganhar abraço. Às vezes eu fico... Recentemente, isso eu já vi 1000 vezes na promessa, mas recentemente eu vi de novo. O irmão recebeu uma família tão bem, um casal tão bem, e aí o susto bom, né? Aham. Ele deu a cama dele para o casal dormir. Meu Deus. Cara, é um amor, né? Não, dorme na minha cama que eu durmo na Eu durmo sala. no chão. É a pureza, né, de querer, Pai, do eu- serviço, né? Serve. É o Aí eu não estou sentido de falando família, aqui. né? Foi com um irmão biológico que ele fez isso? Foi com um primo? Não. Alguém que ele conhecia muito eu antes. conheci, anos. não. Um irmão promessista. Você tem Chega pessoas e que cede a casa, levam cede a comida cama. a mais. Sim. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Porque às vezes assim, não, fica, aproveita. Aí já vinha um prato na minha frente, É verdade. assim, pronto, né? Não, porque a gente negócio. trouxe a mais. E isso não é muito comum. Nas igrejas que eu passei, Muito comum. todas elas têm essa prática aí. Tem, Tem a irmã também. separa ali e traz a mais, né? Faz alguma coisa pensando em todo mundo. Olha quantos Muito detalhes legal. nós elencamos aqui Congregar, né? do benefício de Benefício congregar, de né? A Muitos. importância de fazer parte, de ser uma igreja também, porque a princípio a gente fala sobre a questão da congregação, né, de estar congregando, de fazer parte de uma comunidade. As pessoas terem essa dificuldade hoje, por exemplo, estão achando que é mais cômodo ficar em casa e congregar virtualmente do que fazer parte da família, ir lá e abraçar, se sentir abraçado, né? Você olhar o olho no olho, né? Fazer o olho no olho. Mas aí a gente vê que o benefício de estar ali nesse momento é muito mais a experiência, né? A experiência para estar presente É muito grande muito ganho, maior do que a gente ficar só naquele virtual, que pode parecer mais cômodo, mas tem muitas coisas que faltam. Tem os Sim. complementos que faltam. Se a gente estava falando que a virtual era o complemento, na verdade, o complemento maior,
eu acho que é esse presencial, Isso. essa convivência. E assim, é por isso que eu vou insistir com essa tradução aqui, que é uma tradução até que a promessa pede para trocar a palavra congregar por reunir-nos. Reunir. Sabe por quê? Porque o reunir-nos vai além do templo. Além do horário do culto, né? Além do É. horário do É culto. verdade. Um abençoando o outro. Eu ouvi aqui, na primeira gravação, estava ali ouvindo, alguém falou aqui que reunia os alunos da escola bíblica na casa dele. Aham. Olha como é E glorioso eu achei que o isso. pastor não estava prestando atenção. É, Né? viu? Aquele negócio que tu falou. Então, vai além do templo, porque é como eu falei antes, é adorar a Deus, né? É estar com os irmãos em casa, nos pequenos grupos, virtualmente e no templo também. Também. Não pode abandonar o templo. Lá em Mesquita é difícil a gente ir embora. Amanhã, hoje à noite, por exemplo, né? O irmão fecha o portão, deixa vocês do lado de fora e vai embora. Coitado do zelador, ele precisa expulsar, né? Gente, eu preciso ir para casa. E aí fica um pessoal na calçada, até ficar o último, o mais. Aí vai detalhando ali, daqui a pouco acaba, fica o último, aí o cara tem que ir embora. Ficou sozinho. Mas tem esse sempre detalhe. aquela E é expressão, saudável É isso. muito. aquela brincadeira, né? Virou vigília, o culto, É, né? é O saudável culto no isso, domingo, os entendeu? irmãos ficam ali. Eu mesmo não gosto de sair correndo. É a comunhão, gente. Eu saio correndo, até me É sinto mal se eu sair unidade. do culto e ir Sim, embora. sim. Eu gosto de ficar. Eu É tinha uma muito igreja bom. que meu pai congregou e a igreja acabava o culto e ele falava, né? Rapaz, acabou o culto, eu olhei pra trás, cadê os irmãos? Sumiram. Aí ele começou... Ué, acabou, né? Ele começou, não, vocês não vão embora, não. Aí provavelmente ele falou isso lá na frente, né? Ó, irmãos, se acabar embora, vocês não vão embora, não. Acabar aí, vocês não vão sair correndo, não. Me dão o meu abraço. Isso. Aí ele pediu um Aí abraço. já fica na Aí conversa. chegou uma hora que a igreja já não ia embora todo mundo, porque o modo a fala do jargão da igreja era, me dá o meu abraço. Então, antes de ir legal. embora, tinha que dar um abraço no outro. Podia ir embora. Muito legal. Essa é muito saudável, isso revigora a gente. Eu acho que o que Deus fez, né? A criação, tudo isso aí, o intervalo que a gente tem durante a semana, né? A gente tem um ciclo de vida hoje muito complexo. A nossa vida ela é movimentada, tem gente que estuda, trabalha e vive conflitos na família, coisa e tal. Quando a gente vai congregar no fim de semana, para mim, pelo menos, é um alívio, é uma alegria que eu quebrei, eu esqueço das coisas que... Só vou lembrar segunda de novo, né? Ou domingo à noite, mas ele quebra o meu ciclo, isso para mim Dá um saudável. alívio, né? E dá um alívio, dá um né? alívio. A psicologia ali. Você tira o peso das tira o costas. peso, descansa o mesmo, coração descansa. e vai chegando no fim de semana de novo, a gente vai congregar. Por Aí mais chega que na tenha segunda-feira, você atividade, bota o peso de novo e bota o continua. peso de novo. Eu ouço E a gente muito. chega, às vezes, no fim do sábado, às vezes a atividade está intensa na igreja, cansado. Muito, às vezes chega, mas satisfeito. Feliz. Não é um cansaço que você... verdade. Tô arrasado igual no trabalho. Eu Não, você ouço tá muito, feliz. viu? Eu ouço Exatamente. muito. Agora, recentemente, o irmão, no sábado, friozinho, né? Ô, pastor, eu me esforcei muito para vir ao culto. Rapaz, mas eu vim, graças a Deus que eu vim. Aí ele volta tão animado, né? É isso que você acabou de Bateria falar. Às vezes a recarregada. gente vem, faz um esforço mesmo e volta animado, edificado. É confortante. E, além desse benefício, né, que aí é o benefício afetivo, emocional, tem o crescimento espiritual, né? Sim. Porque nós crescemos um com os outros, né? O cristão, ele tem que ter essa mentalidade que nós temos que crescer. Se a gente não crescer, a gente vai definhar. Então, essa busca eu acho assim muito triste quando eu converso com alguém que tem a sensação que já aprendeu tudo. É uma pessoa muito infeliz, porque quem já aprendeu tudo não tem possibilidade de... Vai fazer o que da vida, né? Tem que pedir para ir para a glória. Chegou no limite? Então... Não faça isso. Eu vi uma expressão, principalmente para nós que ensinamos, pastores, professores, no dia que você pensar em parar de aprender, pense também em parar de ensinar, né? Uhum. Quem não quer mais aprender, vive numa bolha. Pode ensinar mais. É muito triste a vida de quem vive numa bolha. Porque a vida ela é dinâmica. As coisas O tempo mudam, todo, né? O tempo todo. E a gente tem que se atualizar. Tem que ter a humildade de passar o bastão.
tem que ter humildade de entender que a igreja se renova, que a liderança se renova. Sim. Né? E É se saudável atualizar isso. sempre. Então, se você está congregando, aproveite a pessoa que está aí perto de você, aquele, né, na minha igreja, né, eu tenho o privilégio de ter bastante velhinhos, né? Então, eu sou a chata dos velhinhos, fico lá importunando os velhinhos mesmo, perguntando, porque a gente aprende e a gente cresce espiritualmente. Pega a né? experiência deles também, né? Que é muito rica, Exatamente, né? Muito rica. Eu vi uma pessoa de mais idade, às vezes a pessoa despreza. Mas eu acho que não. Ali você tem a não. oportunidade de reter ali, pegar crescer muita muito. experiência que... Ouve só um pouquinho para tu ver. Ah, Eu muito queria bom. entender o seguinte, a gente falou no aspecto da igreja, né, de congregar e tal, mas eu queria, a gente está quase finalizando aqui, né, por causa do tempo, mas eu queria ainda falar sobre a questão do culto, né, o elemento básico do culto. O que não pode faltar? O que é importante para o culto, né? Ainda falando sobre o culto virtual, eu vejo, por exemplo, e acho que a gente precisa ainda amadurecer um pouco mais essa questão da visão do culto virtual, não, da transmissão do culto, né? Você aproveitar mais sobre os elementos do culto para você poder fazer ali fazer com que o culto seja mais dinâmico, também seja mais positivo para quem está em casa. Como eu falei, se você senta em casa para assistir o culto da tua igreja, para ver como é que foi, mesmo que você tenha ido, você pode avaliar, sim, o que esse culto pode melhorar para te ajudar. Virtualmente, não é aconselhável que você faça aí 1, 2 horas de culto, de transmissão, por mais que o culto presencial seja bom, virtualmente ele não é a Para quem mesma está coisa. sentado no sofá, né? Para quem está sentado no sofá, talvez está sentado no sofá com o pé no sofá, deitado no sofá, Ou deitado não vai na aguentar cama, não vai. chegar a 2 horas de programação. Perfeito. Por mais que ele se esforce para participar, se ajoelhar na hora É de muito ajoelhar, tempo. levantar, ficar em pé para cantar, é muito difícil. Porque não é da pessoa fazer. dinâmico Vamos para ser ele, realista, né? Não é Não é. dinâmico Vamos para ser ele. realista. E aí, às vezes a pessoa tenta fazer uma interação no culto ali com quem está em casa, mas essa interação ela não é a mesma coisa. Então, talvez a gente precisasse fazer talvez um culto especial para quem está virtualmente em casa, ou um culto específico, ou algo Perfeito. específico para quem está acompanhando de casa. Tem uma visão aí que a gente poderia até conversar Verdade. mais Legal, sobre esse legal. assunto. Posso Daí, começar dessa vez? Eu vou dar aqui uma explicação dos elementos do culto, Aham. no sentido assim, do culto, no sentido geral e tradicional. E depois você pode ajudar aí nesse detalhe que ele falou do culto virtual, etc. E tal. Os elementos do culto bíblico, né? E a gente vê isso claramente, principalmente em Abacuque, o que não pode faltar em um culto. O culto tem que ter louvor, hinos. O culto tem que ter palavra. A Bíblia tem que ser exposta, pregação, estudo. A Bíblia tem que ser exposta. E eu gosto muito da exposição da Bíblia. Então, eu indico a pregação expositiva. Porque ali você não erra. Não cansa o pregador também. O que é que eu vou pregar hoje? Porque você estabelece uma série ou um livro. E você vai na sequência. Ninguém vai te acusar, pregou hoje porque está jogando piada em mim. Porque você está numa sequência. Então, ninguém vai te acusar disso. Então, louvor, pregação, oração e a oferta. Esses são os elementos do culto bíblico do Velho Testamento. Agora, na tua proposta, no dinamismo do culto, Cláudio pode... Não, teve até um pastor Alexandre, se não me engano. Ele tem uma ideia interessante até, né, que o culto virtual ele tivesse uma pegada mais pessoal, né? Ele vai mais além, talvez, mais profundo com relação ao culto virtual. Ele fala que ele gostaria de fazer um culto paralelo. Você tem o culto presencial e tem o culto virtual. Seria mais personalizado. Olha, é uma ideia fantástica. Eu não tinha parado para pensar Porque sobre isso. o presencial, você está lá falou. convivendo o culto normal, que a gente já está acostumado, que tem todos os elementos. Nesse culto virtual, ele é mais pessoal, ele é mais íntimo, ele é mais próximo. Então, você teria uma congregação virtual, que ele participa, alguém lê a palavra, o outro vai fazer oração, o outro vai cantar um louvor. E esses dois cultos vão se encontrar no momento da palavra, no momento da pregação. Entendi. Porque a pregação é uma só. Né? Aí o pregador que está dentro do culto, ele prega para quem está virtualmente. Olha, é uma ideia
Ele vai mais profundo porque ele quer fazer isso, inclusive, via videoconferência. Quem participa do culto virtual não participa do culto no YouTube, ele participa no culto numa videoconferência. Ele entra no Zoom ou no Meet e ele vai participar desse culto, ele vai ouvir alguém orar, que está ali virtualmente também, ele vai ter a participação dos irmãos, vai ter um momento específico, mas esses dois cultos vão se encontrar num só. Entendi. E tem outros elementos que a gente poderia acrescentar, né? Um momento virtual, você ter uma participação especial, específica, deixa eu pegar a eventualmente. ideia aí. Que o elemento do culto é isso que eu falei, né? Todo culto tem que ter isso. Agora você está falando aí de propostas de Propostas culto. diferentes. Porque você tem a proposta virtual e você tem... Porque a gente falou, né? É difícil você sentar e você assistir um culto de casa. Mas se você tiver uma proposta mais inclusiva de quem está de fora, fica mais fácil. Entendi. Mas a gente não pode esquecer das premissas que a gente falou aqui. Quem está em casa... Tem que ter os elementos. Tem que estar porque congregando. na minha fala aqui eu fui nos elementos, né? Mas a questão da proposta em si, concordo contigo. O culto virtual ele não pode ter a mesma liturgia, né? Isso. De um culto Que presencial. Não. E eu acredito até que o culto presencial, dependendo da proposta da igreja, né? Desde a plantação, ele pode ser também dinâmico. Mas aí eu queria perguntar sobre esses elementos. Onde eu queria chegar nos elementos, né? Os elementos que o senhor falou são elementos importantes. Mas a gente também vê dificuldade para algumas pessoas em entender que a gente tem pessoas mais antigas, com mais idade, né? São pessoas mais de um contexto diferente. E elas, por exemplo, sentem falta do inário, né? Do brado de júbilo, dos hinos, mais que a gente chamava hinos... tem um nome que agora eu me esqueci. Que a gente tinha um nome para dar para esse... Clássico. Mais clássico. Não é clássico a palavra não, mas tudo bem. Mas a gente pode ir por aí. E a gente hoje tem igrejas, numa grande maioria, até onde eu pude observar, que usam menos o brado de júbilo e mais os hinos congregacionais, os hinos contemporâneos, né? Existe alguma limitação disso? A gente está errando nesse ponto, a gente precisa melhorar e mudar esse ponto. Precisamos colocar o brado de júbilo. Agora eu falei que o superintendente ferrou agora. Deixa ele falar, não vou falar não. Eu diria para você que não existe vou usar essa expressão, uma ordem, né? Agora eu penso que o pastor inteligente, dinâmico, se ele é pastor de uma igreja híbrida, né? Que tem um público tradicional e um público jovem, né? A inteligência dele vai conduzir para essa ação. Né? Vou colocar aqui o hino inicial do brado, né? Ele faz uma mescla também ali nos hinos, né? Sim. Agora não existe uma ordem. Eu penso que uma igreja plantada com esse dinamismo maior possa ser que use menos o brado, talvez em alguns cultos nem use, né? Mas vai depender muito desse público, né? Vai depender. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu uso, porque lá é um público bem misturado ali, né? Tem os idosos, tem os conservadores e tem uma galera jovem. Você encontra um hino que a igreja gosta, né? Do brado e mistura ali, acontece alguma coisa. E vai depender da roupagem, porque essa semana mesmo eu ouvi um solo lindíssimo de uma criança de 10 anos cantando Sérgio Lopes. A Dayana ficou perfeito. Então, quer dizer, aonde ela ouviu Sérgio Lopes? Eu fiquei pensando, falei, estranho, gente, né? estranho. A mãe que tem um gosto musical maravilhoso. Então, quer dizer, se você oferece com uma roupagem legal, você pode mexer isso. Agora, o hino do brado, realmente, ele precisa dessa roupagem, do acompanhamento dos instrumentos, a boa escolha do louvor, o momento adequado para colocar, você consegue uma roupagem legal que todo mundo vai gostar. E também, dependendo do que o pastor falou, né? O público, né? Que você quer alcançar. Vai muito do que o pastor falou mesmo, é muito local, né? O brado de júbilo, nós temos o novo, né? Sim. Esse novo já tem hinos modernos. Pois é. Você já tem hinos modernos ali, usando essa palavra, modernos, no hino do brado. E o que ela falou que é muito interessante, tem um hino do brado que eu gosto muito dele, que é aquele Conta as Bênçãos, né? Na tal da pegada, da roupagem, ele cantado ali pelo Baruque, é bem diferente, sabe? Aí eu vejo ele cantado assim, talvez, pelo Francisco, ninguém aguenta, né? Mas o cantado pelo Baruque, a Flávia não para de ouvir esse hino. Ela é enjoada com relação ao louvor, tá? Quer dizer, a roupagem... Ela é seleta, pastor, ela é seleta. É outro nível.
Então, Eu não vou comentar sobre o brado de júbilo. Eu queria mandar um beijo, pastor Felipe, o pastor, como é que é lá o do MMA? Como é que é o pastor Fábio Manfrim, não é? É Manfrim aí. Eu queria mandar um abraço para esses pastores. Pastor Adelmilson, ó, te amo, ora por mim, paciência. Mas eu tenho algumas críticas com relação ao novo inário, né? Não por causa da música nem nada, mas algumas críticas que são mais técnicas, né? Agora, a roupagem, o pastor, o Fábio Manfrim vai me perdoar. O Fábio vai me perdoar, porque a gente já falou aqui sobre redes sociais. Quem não viu, vê lá o episódio que fala sobre redes sociais, que a gente comenta bastante, puxa bastante a orelha aí, porque são públicos diferentes, assim, no contexto musical, né? Rio de Janeiro e São Paulo tem contextos musicais muito diferentes. Regionalismo, né? Estilo, nosso estilo é bem... Na verdade, eu vejo o estilo Rio de Janeiro um pouco bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver nas programações da Geral, né? A gente já comentou sobre isso, eu não quero entrar nesse assunto, porque senão os pastores depois ficam pegando meu pé. Eu acho que o pastor Francisco recebe um monte de ligação lá, um monte de WhatsApp lá. Mas é importante a gente falar sobre esse contexto, porque às vezes a gente acha que falta. Aí o pastor está falando aqui, não há uma ordem, né? Mas há uma necessidade de avaliação da igreja local, para que seja ou não usado e qual é a forma que vai ser usado. Lá na igreja, inclusive, por exemplo, outro dia eu fui participar da lição, aí a irmã foi cantar o hino inicial da escola bíblica e o hino final da escola bíblica. E eu já não estou mais acostumado, assim, né? A gente já há tempos que a gente não usa isso, né? E aí chegou um momento que sempre estava passando a lição, chegou um momento que a irmã veio passar a lição, primeira vez, né? E aí ela foi, cantou o hino inicial, cantou e no final faltou só a mesa da superintendência e a sinetinha. O resto, por causa do contexto, né? Diferente. E a gente acha, às vezes, que isso não estar ali, a gente está pecando, está cometendo uma falta grave. Você comentou um negócio aí muito... Eu vou dar um exemplo aqui da ceia nossa. Tem tanto hinos, é porque eu não sei o termo, vou chamar hinos avulsos, tá? Que não está nos nossos brados, que tem muito a ver com a ceia. Tem muito a ver com a ceia. E, às vezes, a gente insiste só com os hinos do brado. Não que os hinos do brado não seja sugestivo também. Sim. Né? Tem uns que são básicos, 141, né? No final, lá tem uma listinha Básico, lá da Santa Ceia, né? Isso, mas... Eu fiz uma ceia ontem na minha igreja. Eu comecei, que era uma ceia da família, eu comecei com um hino avulso. Não foi com o hino do brado. Comecei a ceia com um hino, aquele hino que recebia um novo coração do Pai, né? Perfeito. Tem tudo a ver com a ceia. Tudo a ver e com a proposta que a gente Da fez comunhão. ali, da comunhão. E cantamos o 141 no momento ali do pão, né? Então, é essa dica que eu quero dar, né? Não são só os hinos do brados que são sugestivos para a programação X ou Y. Que são santos, né? São Para ser santos, usados. Né? Não é elemento da ceia. Agora, não é Não é o pão, não é o... E o brado. É questão de apurar o olhar. Agora, né? tem uma questão interessante também. Eu conversei com o meu líder lá de louvor da minha igreja, com muito amor, né? A gente tem que ter muito cuidado também com hinos somente positivo. Não que seja proibido também, né? Mas a gente tem que escolher hinos que sejam cristocêntricos, hinos que exalte a Cristo, que exalte a Deus. E não hinos somente para massagear o nosso ego, né? Isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Escute o hino ali de positivo no teu carro, né? Ou uma vez ou outra ali, num momento ali de um horário, um culto de horário alternativo. Não estou dizendo aqui que é proibido também, não, né? Mas tenha cuidado na hora de escolher o hino, porque seja hinos que a letra, né, seja bíblica. Volte Porque esse é um para grande perigo. Nós temos uma doutrina tão santa, que é de Deus, né? Santa porque é de Deus. A nossa doutrina é a doutrina de Deus. Nós temos uma teologia tão boa, e às vezes a equipe de louvor poderá estar cantando hinos que não são cristocêntricos. É verdade. E nós sabemos que através das músicas a gente evangeliza muito, né? Eu gosto de falar que o momento do louvor, ele é um momento de adoração. Então a gente está adorando a quem, né? Você cantar uma música que te enaltece, ou seja, que você é o alvo, né? Que você vai ser abençoado, que Deus, sei lá, não sei, tem tanto hino aí, né?
mas que você vai se sobressair no momento de derrota. São hinos maravilhosos. A Dark, né, esposa do pastor Sandro, falou aqui que no momento difícil que ela estava, quando a gente chegou ali na igreja, que a gente começou a cantar o louvor lá eu esqueci o nome agora, que a gente começou a cantar um determinado louvor, e esse louvor para ela é um marco, porque isso, de certa forma, libertou ela. Você vê como é que o poder, né, entre aspas, que a profundidade que o louvor alcançou foi muito além daquilo que a gente estava ouvindo, foi lá no coração dela, na necessidade dela, para ela poder ser tocada, né? E às vezes a gente negligencia isso, colocando louvor que nos enaltece, que é pra gente, né? Que nos ajuda, nos motiva, né? Um motivacional. Mas se esquece que o momento do louvor do culto é um momento de adoração ao Senhor. Perfeito. Né? E eu faço sempre essa ressalva, sabe, pastores e pastora? A questão da proibição é ruim, né? E eu confesso que tem alguns hinos assim positivos que em algum momento que a gente está tão para baixo é gostoso de ouvir, né? Mas que não seja... Ele não é congregacional, Ele não é para congregação, né? Que seja no seu carro, que seja num momento ali. Talvez num culto no lar, No né? lar, exatamente, de oração verdade, ali alternativo. Isso. Mas a equipe de louvor que ensaia os hinos, né? Que traz o hino, tem que prestar muita atenção nisso, tem que ter esse cuidado. Hinos também que falam palavras difíceis, né? Também, que ninguém entende. Que ninguém entende. Eu falo lá com os meninos lá da igreja, lá, Shekinah, é um hino bonito. A gente canta há muito tempo, já virou Mas até é um uma clássico, linguagem, né? Derrama tua Shekinah. O que é Shekinah? Ninguém sabe. Se não Tem que fazer um tiver... estudo bíblico para entender Não o é? hino. Se você estiver querendo Fazer conversar... exegese. Aí a gente consegue difícil, observar como nós estamos preocupados com a qualidade do culto, né? Tudo isso para poder... Uma linguagem que consiga atingir todas as pessoas. Adorar a Deus, que é o nosso objetivo, né? Então, tem tanta coisa envolvida que se a gente for prestar atenção, a gente vai valorizar. Porque tem muita gente pensando em fazer um culto agradável a Deus, um culto de adoração a Deus, que atinja as famílias, que abrace aquele filho que às vezes não está conversando direito com os pais em casa, mas que ali ele tem uma rede de apoio. Então tem tanta gente trabalhando para que você seja assistido, seja assessorado, para que você consiga levar adoração ao Senhor. Por que não fazer uso dessa rede de apoio, né? Que está ali para você. Tanta gente querendo uma rede dessa, né? Aí você tem um serviço, né? Acontecendo no culto, né? Quanta gente trabalhando, né? E aí você tem a pessoa que fica lá no som, está servindo, está cultuando. Exatamente, Ninguém vê, mas se tiver uma falha no microfone, vê. Mas é a primeira pessoa que todo mundo olha. Mas olha quanta coisa, quanto serviço está sendo prestado, quantos dons estão sendo exercidos dentro de um momento de 2 horas de culto ali. É verdade. Como pode, né? A recepção é importante, o porteiro é importante. A tia da salinha. Os diáconos atentos é importante, porque pode chegar alguém que precisa de um suporte, de uma ajuda, de uma orientação. E encarar como ministério, né? Ministério. E aquele irmão que está lá no Data Show, agora nem usa mais, só na minha igreja. Que está lá na projeção. Ele está prestando um serviço a Deus, está ali cultuando a Deus. Eu gosto muito dessa ideia, e eu falo muito isso lá na igreja, né? Quem está ali tocando uma guitarra, quem está tocando a bateria, quem está na porta. Eu coloco até a irmã que fez ali a limpeza, tudo é serviço a Deus. Deixou a igreja pronta, né? Lógico, para receber a igreja. Então, isso é muito interessante. Mas a dificuldade é aquilo que eu falei no início. Foi criada uma mentalidade em muitas pessoas, e a culpa é da igreja neopentecostal. Vai fazer um podcast só sobre a igreja neopentecostal. Surgiu um tema aí para o próximo. Receber. Eu vou para receber, eu não vou para dar. Sabe? Então, eu vou para massagear meu ego. Então, eu preciso de um hino positivo para massagear meu ego, porque eu estou aqui para receber. O hino precisa de uma mensagem positiva. Ele já diz, já fala para o vizinho quando vai para o culto. Eu estou indo ali para o culto buscar a minha bênção.
Entendeu? Real. Na verdade, nós estamos ali para adorar o Senhor. Já tem um anjo com a bandeja na mão e tudo. Somos abençoados. Somos abençoados, claro. Pastor Somos Cláudio abençoados tá indo com a nessa presença igreja. do irmão. Bandeja na mão, Somos cheia ali, ó. abençoados com a palavra. Somos abençoados quando estamos ali ofertando o Senhor. Isso. Somos abençoados quando Deus se manifesta Sim. e cura, se Ele quiser. É. Mas isso aí é consequência, como diz o texto. As bênçãos, né, os seguirão. Verdade. Mais alguma coisa, pastor? Não, eu acho que falamos tudo aí. Acho que esse programa tem umas 2 horas. Mas é gostoso demais. Né? Aham. Ó, pessoal, eu acho que você sai daqui com uma aula e acho que a gente sai aqui com mais alguns episódios pra gente produzir aí, ó. Verdade. Mas, São uns 3 aqui podcast. e você pode continuar sugerindo aí, que eu acho que é importante também que a gente faça outros programas. O tempo é curto, né? E a gente pode trazer outros momentos aí, se aprofundar em um tema específico. Mas eu acho que já aqui nesse momento você já ouviu bastante sobre a importância da igreja, a importância de congregar, sobre você fazer parte do momento do culto, da adoração, por você entender também que congregar não é só o horário do culto, né? Não é cultuar. Cultuar é uma coisa, congregar é outra. Você congregar, na verdade, ele vai além do horário do culto, ele é o pós-culto, ele é o pré-culto, você chegar antes para você conversar com as pessoas, para você conhecer as pessoas, para você participar ali de momentos, né, fora do horário do culto, no almoço, numa visita, enfim, você tem N oportunidades para você contribuir e também para você, né, ser ajudado, né, edificado, você poder fazer parte de um corpo onde um ajuda o outro, né, onde todos estão na mesma linha, né? Pastor, presbítero, diácono, irmão, o de 40 anos de igreja, o que chegou ontem, estamos todos numa mesma linha. Claro, alguns podem ter um pouco mais de maturidade do que outros, e nós precisamos disso. Esse é um foco de vida, você se tornar alguém maduro para ajudar a servir ao outro, para que ele também possa alcançar essa maturidade, esse entendimento. Falamos aqui sobre a igreja ser família, né? A igreja é uma família. Nós podemos não ter o mesmo sangue, não somos consanguíneos fisicamente, mas espiritualmente o sangue de Jesus nos une, nos aproxima. Então é importante, sim, que você, caso numa necessidade extrema, você não possa cultuar presencialmente, que você assista ao culto e participe virtualmente do culto como se você estivesse lá presencialmente, mas que isso não seja um hábito, mas que você se esforce o máximo que você puder para estar, não só no culto de sábado, que às vezes tem pessoas, a gente nem falou aqui, ó, aí, você achar que o sábado é o culto mais importante, mas na verdade todos os cultos, o culto de oração, se a tua igreja tem culto de oração, e você pode ir, vá. Se você tem aquele jardim de oração, que muitas igrejas possuem ainda, o jardim de oração, que você tem o tempo disponível para ir, vá, irmão. É importante a sua participação, a sua presença, é importante que você ore, invoque ao Senhor, clame ao Senhor pela sua igreja, pelos irmãos. Não vai orar aí, ó, para o irmão ir embora, não. Ora para Deus trazer mais alma, mais vida. Tá bom, irmão? Olha, mais de uma hora nós passamos aqui. Com toda certeza você foi aí edificado e abençoado. E você vai fazer agora um compromisso com a gente. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque isso tem abençoado mais pessoas. Se você não curtiu esse vídeo aqui, você vai curtir esse vídeo aqui, tá? Curta aí, irmão. Compartilha com a sua igreja, com seus amigos, com aquela pessoa que está se achando desigrejado, que perdeu a fé, né? Aquela pessoa que já não tem mais confiança em numa instituição como que é a igreja, né? Que você possa compartilhar para ele entender e compreender que é importante ele participar dessa comunidade que é a igreja e poder aprender mais da palavra, né? Poder também amar mais os outros, entender que o outro ele não é perfeito, a igreja não é perfeita, mas nós estamos trabalhando para quê? Para que aquele grande dia o Senhor venha buscar a sua noiva, né? E possamos todos juntos ali como uma grande família e uma grande igreja, né? A igreja global, ela seja uma igreja na presença do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, tá certo? Nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas. Queria agradecer aqui pastor Francisco, queria agradecer a Denise, pastor Cláudio, como sempre. E nos vemos sexta-feira que vem, às 19 horas, sem falta, no horário marcado. Um abraço a todos. Valeu!
perguntas, é porque elas já estudaram a pergunta. Hoje a gente tá muito assim. É igual a pessoa vai procurar um médico. Já viu quando a pessoa chega no médico? Ó, doutor, tô com uma dor aqui, mas eu vi no Google que a dor é isso, isso e isso. Então o senhor pode me receitar tal remédio? É aquilo que Não, tá chega dizendo aqui. Aí o médico fala assim, pra que eu estudei? Aconteceu com alguns irmãos, mas na época do Natal sempre tem aquela tia chata que chega e fala, ó, se tu não aceitar Jesus, se tu não for pra igreja, tu vai pro inferno. E eu olhava pra ela e falava, cara, eu não quero ser como você. Eu vou pro inferno, mas eu não vou pra igreja, porque...